pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Samuel Esmeraldo, atualmente trabalho na escola Manuel Balbino da Silva, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E esta é uma aula, preparada em especial para os meus alunos da EJA. Hoje é um dia especial, hoje é domingo, dia 19 de abril de 2020, um dia especial. Há muito tempo, as escolas já têm um costume, de trabalhar este dia. Até certo tempo atrás, sempre de forma equivocada, mostrando os indígenas de uma forma não legal, pelo menos não da maneira que devemos fazer, como por exemplo o uso de cocá feito de EVAs, tirando toda a real simbologia, deste objeto que para os indígenas é sagrado. Esta música que nós começamos o vídeo, é do projeto desenvolvido junto aos indígenas Tupi-Guarani, das aldeias Bananal, Yamandu-Mirim e Piaçaguera, do litoral sul e São Paulo, Fiz questão de divulgar a origem, porque não é referência minha, Vamos ouvir mais um pouquinho dela? Esta é a aula número 2, sobre a cultura indígena, Nós começamos na aula anterior falando sobre o descobrimento do Brasil, de que forma que os europeus invadiram nossas terras, estupraram, assassinaram, escravizaram os indígenas, Nós entendemos um pouquinho, porque a história é muito longa e tem muitos detalhes, e tem vários pontos de vista diferentes. E durante muito tempo ela foi contada, por um olhar muito europeu, que não mostra a realidade de como realmente aconteceu. Bom, e aí nessa aula número 2, sobre a cultura indígena, eu vim trabalhar algo mais específico, Justamente por hoje ser o dia 19 de abril, Mesmo sendo domingo, estamos aqui trabalhando, Bom, dando continuidade aqui ao slide que eu preparei, certo? Observe o colorido, Observe também o formato dos cocares, dos penachos, que cada tribo indígena, dos adereços, que eles utilizam. Então, em poucas imagens, nós já vemos uma diversidade gigante, Vou já explicar por que eu estou destacando essa questão da diversidade. Mas eu gostaria de começar, não com resposta, mas eu gosto de começar com perguntas, para o cidadão, entre aspas, brasileiro, o que é ser índio? Qual é o conceito que a sociedade tem nos passado sobre o que é ser índio? Como se caracteriza um indígena? O que sabemos da cultura indígena? O que herdamos dos povos indígenas? Bom, confesso que não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, não sou especialista nesta cultura. Eu acho que todos nós brasileiros deveríamos ser, mas eu tento estudar, tento conhecer um pouco, até porque a minha religião, já traz consigo muita herança religiosa dos povos indígenas, Eu sou do candomblé, e fazemos um culto aos caboclos também. Mas uma coisa que eu queria destacar nessa última pergunta, povos. Não é um povo indígena, não existe um povo indígena, existem povos indígenas. São vários tipos de povos e cada um com a sua língua, com a sua cultura, com as suas divindades, com seus hábitos, com a sua mitologia, com a sua filosofia de vida, E isso é preciso destacar. Em 19 de abril de 1940, aconteceu lá no México, o primeiro congresso indigenista interamericano. E aí vem a explicação do porquê que o dia 19 de abril é comemorado como sendo o dia do índio. Realmente, não é para ser somente hoje, porque a luta indígena ainda é muito grande, eles ainda são massacrados, eles sofrem coisas terríveis ainda, Então nós temos que pensar o ano inteiro, porque tem muitas coisas para se corrigir. Então foi devido a este congresso, o primeiro congresso indigenista interamericano, que aconteceu em 1940 lá no México, E aí o que aconteceu também
foi apenas em 1943 que essa data foi oficializada. Então, 3 anos após este congresso, né, Getúlio Vargas oficializou através do decreto número 5.540. Mas calma, não vá pensando que o presidente naquela época, né, queria ser bonzinho e simplesmente, eu vou ajudar os indígenas, né? A gente sabe que esse povo é quem pressionou, foi muita pressão contra o Estado, né, para conseguir um pouco do espaço. A luta dos indígenas, né, vem de muito tempo, né, desde 1500, porque os portugueses entraram nas terras, assaltaram, estupraram, assassinaram e escravizaram, né, esses povos. E aí, mas esse povo não morreu. Ele foi sim, né, teve uma grande diminuição da sua população, que eu vou já apresentar um gráfico sobre isto, mas eles não desistiram, eles estão ainda na luta. Uma chargezinha, né, para não ficar muito tenso. Pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver, né? É uma interrogaçãozinha. O homem branco foi e destruiu a floresta. E aí, cadê a alimentação para os povos indígenas e para o resto da população também, né? Desde 1500, né, os portugueses já entraram aqui, né, justificando todo esse massacre através da religião deles, certo? Tanto a escravização indígena quanto a negra, a africana, ela foi justificada em nome de um Deus, né? Através da Bíblia, né? Eles usaram a Bíblia, na verdade, né? Algumas partes específicas para justificar o porquê que eles poderiam escravizar os africanos e os indígenas. Quanto aos indígenas, foi dito que eles não tinham alma. Então, por isso que poderia ser tratado como animais. Depois, né, eles, para se fazer de bonzinho, criaram a catequização, a evangelização dos indígenas, com a ideia de que eles poderiam ser salvos, né? E aí eu trouxe uma visão agora mais do Nordeste, né? Essas informações eu retirei de um site que me chamou muita atenção. É um site cristão, né? E que ele fala sobre o projeto de evangelização dos indígenas, não só a nível Brasil, né? Ou não, desculpe, não só a nível Nordeste, mas a nível Brasil. E eu trouxe especificamente do como é que eles veem a questão da evangelização dos povos indígenas no Nordeste. Eu vou ler algumas partezinhas, me desculpe que é chato estar lendo o slide, né, para quem está assistindo, mas é porque são palavras do próprio autor do site, que no final vou dar a referência desse site. O Brasil possui 258 tribos indígenas, com uma população de aproximadamente 378 mil pessoas. No Nordeste, encontram-se 39 tribos, com 81 mil pessoas, 21% do total brasileiro. Destas, preste atenção, 15 tribos, infelizmente, já não falam mais a sua própria língua. 18 têm trabalho missionário evangélico. 17 em andamento e um trabalho emancipado, ou seja, o povo foi alcançado. Quando ele usa o termo o povo foi alcançado, eu fui pesquisar no próprio site explicando o que esse povo foi alcançado. É quando o próprio povo, né, formou a própria igreja, né, e começou a eles mesmos a evangelizar o seu povo. Ou seja, não foi uma pessoa de fora que estava mais evangelizando, era um próprio indígena, né, que se tornou pastor ou padre e começou a evangelizar o seu próprio povo. É o povo Urubu-Capô, do Maranhão e Pará. Eles são cerca de 800 pessoas e já tem o NT em sua própria língua. Outras 21 tribos não têm nenhuma iniciativa missionária evangélica. 21 tribos. Destas, 5 têm situação indeterminada, precisa de mais estudos. Preste atenção, viu? Precisa de mais estudos. 10 têm trabalho somente católico e 6 não têm qualquer presença cristã. Tribos do Nordeste não alcançadas, ou seja, sem presença missionária. Aí nós temos aqui na Alagoas, Pernambuco, Bahia, as tribos Jiripacó, Cantaruré, Carapotó, Cariri, que é de Ceará e Pernambuco, né? Os dois estados têm os povos cariris, Cregê, Pancaru. Tribos nordestinas não alcançadas,
mas com trabalho evangélico em andamento. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tribos nordestinas não alcançadas, mas com presença católica. Tribos com situação indeterminada em relação à evangelização. Aí algumas. Bom, aí eu vos pergunto, né? Realmente, os povos indígenas, naquela época e atualmente, estão precisando mesmo de evangelização? Há mesmo uma urgência de acontecer essa evangelização? É o que se precisa atualmente? Veja só, os europeus, usando a religião deles, invadiram, estupraram, assassinaram e escravizaram esses povos indígenas, usando a religião como justificativa, né? E aí o que aconteceu também? Eles demonizaram as crenças indígenas. Disseram que eram povos primitivos que não tinham nenhum deus, nenhuma religião, não havia civilização dentro desses povos. Sendo que antes deles chegarem já existiam várias tribos, vários povos com várias línguas, mitologia, religião, arquitetura, artes e várias outras coisas, né? Mas o que é que os europeus faziam? Diziam que não existia cultura. Por quê? Para poder justificar, ou uma outra forma de justificar a escravização e a ocupação das terras. Ocupação que não é um termo correto, é invasão mesmo, né? Demarcação já. Na minha opinião, os índios não precisam de uma nova religião. Eles precisam dos seus direitos, que foram roubados. Olha só, distribuição das terras indígenas regularizada por região administrativa. A partir de agora eu vou mostrar alguns gráficos que foi tirado do site da FUNAI. Não, eu creio que não esteja atualizado, mas dá para a gente ter uma boa ideia, né, da situação. Bom, na cor verde, né, essa parte maior é a região norte, né, onde tem a Amazônia e outros estados assim, é onde se concentra a maior parte da população indígena. Talvez por uma questão de que há muita zona rural ainda nesta região comparada com as outras, né? Podemos observar que o Sudeste, né, é 6% apenas. Ou seja, a gente sabe que o Sudeste ele é muito ocupado, é muito mais zona urbana do que rural. O Nordeste, como é que está o Nordeste? 11% da população do Nordeste é indígena. Lá, 462 terras indígenas regularizadas que representam cerca de 12,2% do território nacional. Veja só, 12,2%. Nesse outro gráfico, né, ele vai demonstrar os dados demográficos da população indígena no Brasil. Aí nós temos aqui por ano, né, 1500 até 2010. Então está desatualizado, mas dá para a gente ter uma boa visão, porque a coisa não mudou tanto assim, né? Bom, em 1500 nós tínhamos a população indígena no litoral de 2 milhões. 2 milhões no litoral. No interior, né, seria em torno de 1 milhão. Numa média de 3 milhões. Ou seja, essa seria a população, né, indígena que lógico que não é o valor exato, né, o valor estimado. Em 1950, né, no litoral havia 10 mil indígenas. No interior, 140 mil indígenas. Então veja só, o litoral ele é sempre mais urbanizado, ele é sempre mais ocupado. Há uma preferência, né? A ocupação no litoral é sempre primeiro para depois ir para o interior. Então, no litoral, em 1950, havia 10 mil indígenas. Já no interior, 140 mil. Veja só, em torno de porcentagem, né? Em 1950 ainda, apenas 0,37% da população brasileira era indígena. Olhando aqui para esse gráfico, olha como caiu de 1500, né, até 1950. Em 1957, né, foi quando teve o menor número de indígenas no Brasil. Em 2010, né, eram 0,26% da população. Hoje em dia, os índios são apenas 10% do que eram em 1500. Em 2010,
havia 817,9 mil indígenas no Brasil. Observando aqui o gráfico, né, no Nordeste, né, havia uma estimativa para 2010, conforme o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2010, Nordeste, 208 mil indígenas no Nordeste. Bom, falar dos povos indígenas, né, dos verdadeiros donos dessas terras que nós chamamos de Brasil, é falar sobre uma cultura gigante, né, diversificada. E não é uma cultura homogênea, né? Realmente há vários povos e cada povo com a sua cultura, com a sua língua, etc, né? Então, estima-se, né, que há 230 povos indígenas atualmente. Cerca de 180 línguas, gente. Imagina aí, dentro do Brasil. Além do português, 180 línguas. Cada etnia, cada povo, né, tem sua identidade, seus rituais, seu modo de se vestir, organizar, sua culinária, sua mitologia, contos, provérbios, medicina, costumes, filosofia e muito mais, né? Como se diz, né, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Olha só, olha que colorido forte, que vermelho forte, que cultura intensa, né? Voltando agora mais para a questão de gráficos, né? Conforme aqui a legenda, o azul é urbana e o vermelho é rural. Então, foi dividido assim, porcentagem, aliás, quantidade de indígenas na zona rural e na zona urbana. Olhando para o Nordeste, né, na zona urbana é em torno de 100 mil. Rural também, né, há uma diferença muito pequena entre os indígenas na zona urbana e na zona rural. No Norte, não. No Norte há uma diferença gigante, né. Na zona rural, né, olha, em quase 250 mil na rural e na urbana um pouco mais de 50 mil, né? Vamos continuar. A população agora a nível de Nordeste, né? População indígena. Cadê o Ceará? O roxinho aqui, né? Essa daqui representa os indígenas do Ceará. O verde é o Rio Grande do Norte. Aqui, Bahia, né, é onde há o maior número de indígenas no Nordeste. Bom, como já foi dito, né, há todo um conhecimento, toda uma cultura organizada, muito bem organizada. Não no padrão europeu, né, mas no padrão próprio. Então, observa, aqui nós temos um exemplo, né, da arquitetura indígena, né, como que eles faziam, ou fazem, aliás, né, as casas, né, chamadas ocas ou malocas, né. Então, há realmente um conhecimento profundo sobre isso. Trouxe aqui também, né, trouxe alguns exemplos da culinária, né, e algumas delas são conhecidas pela maioria, outras não. Trouxe só 3, certo? O primeiro é o beiju, né, nós do Nordeste conhecemos o beiju, né, é feito da massa de mandioca. Esse aqui eu não coloquei o nome, mas é uma canjica feita de milho branco, né, muito usado pelos indígenas, não por todos os povos indígenas, talvez, né, mas pela maioria. E uma comida pouco conhecida, mas que eu achei espetacular, não provei, né, mas pelos ingredientes aqui eu acho que vai ficar um pitão. Chamado de buré, né? Ela é feita com espigas de milho verde, broto de abóbora, rodelas de cebola, dente de alho e limão. E tá aqui a belezura, né? Deve ficar muito bom. É uma espécie de sopa, né? Bom, agora eu queria falar sobre os povos, aliás, sobre um povo, né, em destaque que tem muito presente aqui no Nordeste. Por que eu escolhi os Funiô? Né? Não sei se a pronúncia é essa, se não for, alguém que tenha conhecimento pode comentar abaixo do vídeo, tá bom? Ele é muito presente, esse povo é muito presente no Pernambuco, né? Inclusive eu já tive contato com pessoas dessa tribo, já levei para a minha casa, inclusive eles fizeram até uma roda, um toré, né, como se chama, que é uma festa. E eu acho interessante, né, o seguinte, é o único do Nordeste que conseguiu preservar a própria língua, né? Não que os outros foram fracos, né? Não. Mas houve certamente uma resistência maior desse povo. E eles ainda hoje conhecem a própria língua, embora, em sua maioria, falam também o português. Bom,
Como eu falei, na minha opinião, os indígenas não precisam ser evangelizados, não precisam de uma nova religião, uma nova crença, porque eles já têm a organização espiritual, já tem o credo dele muito bem organizado e que deu certo até os europeus chegarem aqui, né? Eu trouxe alguns exemplos, né, de algumas divindades. Lógico que cada povo indígena tem os seus deuses, as suas divindades, as suas crenças. Esses três que eu trouxe aqui, né, são, vamos dizer, eu não tenho bem certeza, mas acho que muitas tribos cultuam essas divindades, né? O Tupã, eu acho que é uma das divindades mais conhecidas, principalmente nos terreiros de Umbanda, né? O espírito do trovão, né? O Tupã, ele é o espírito do trovão. É o grande criador dos céus, da terra e dos mares, assim como do mundo animal e vegetal. Outra divindade seria Jaci, a deusa lua e guardiã da noite. Então nós temos o espírito do trovão, que é Tupã, e temos agora Jaci, que seria a divindade lua. Protetora dos amantes e da reprodução. Um de seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores. Olha que bonito, né? Outra divindade, Guaraci, filho de Tupã, o deus Sol, auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. Então tem Tupã, né, que seria a divindade do trovão, né? De Tupã nasceu o Sol. Outra divindade, sim, o Sol que se chama Guaraci, né? E a Jaci, que seria a Lua. Aqui mais três divindades de outros povos, né? Não sei exatamente de quais povos, mas é interessante. Seuci, protetora das lavouras e das moradias indígenas. Seuci foi comparada pelos colonizadores católicos à Virgem Maria, ou seja, foi feito um sincretismo, né, com a Virgem Maria, por ter dado à luz de maneira milagrosa. Seu filho, Jurupari, que é o espírito guia e guardião, nasceu do fruto de Cucurá Curumã, que é a árvore que representa o bem e o mal da mitologia tupi. Anhangá é o inimigo de Tupã, né? Tupã, que é aquele deus do trovão. Anhangá é o deus das regiões infernais, um espírito andarilho que pode tomar a forma de vários animais da selva. Talvez por aí que surgiu algumas lendas do folclore brasileiro, né? Apesar de ser considerado o protetor dos animais, dos caçadores, é associado ao mal. Então nós temos, temos o Saci, que lembra um pouquinho isso aí, né? Que vive nas matas e que tem uma ligação, gosta de brincar com os caçadores. Tem a Curupira e tem outras, né? Sumé, responsável por manter as leis e regras. Sumé também conhece conhecimentos como o cozimento de mandiocas e suas aplicações, ou seja, seria uma divindade ligada à medicina popular, né? Bom, para finalizar nossa aula de hoje, né, eu termino aqui com uma charge, né? O indígena veio de salva o dia do índio, está mostrando ali, né, que o homem branco colocou essa faixa, mas o próprio homem branco está fazendo o quê? Destruindo as árvores. Ao mesmo tempo que o brasileiro no dia de hoje lembra dos indígenas, amanhã vai estar novamente destruindo as florestas e ocupando os espaços indígenas. Bom, aqui são referências, né, da onde eu pesquisei, de onde eu retirei as imagens e algumas informações, tá bom? E fica essa reflexão. O que é que você que está me ouvindo agora pode e deve fazer, né, para fortificar a luta dos povos indígenas, né? Lembra, eles é quem são os verdadeiros donos dessas terras que nós chamamos de Brasil. E não posso deixar de voltar, né, para a música Cantando para Yanderu, Índios Tupi-Guarani. Muito obrigado por ter assistido a minha aula, e para os meus alunos, cuida que nós temos atividade, tá bom? Valeu, gente!